Entre mares azuis e montanhas íngremes, num território fragmentado e luminoso, nasceu uma civilização que transformou para sempre a forma como os seres humanos pensam, governam e criam. A Grécia não era um império no sentido romano ou um poder unificado sob uma única bandeira. Foi uma constelação de povos dispersos, de ilhas, vales e portos que, ao longo dos séculos, moldaram um espírito comum. O ethos helênico, uma forma de entender a liberdade, a beleza e o conhecimento que ainda hoje define a essência do Ocidente. As suas margens recortadas, abertas para o mar Egeu, eram um convite constante para a viagem. Das ilhas Cíclades à península do Peloponeso, os gregos antigos viviam de frente para o mar. A água era o seu caminho e a sua fronteira, o seu sustento e a sua ameaça. Através dela, eles negociaram, exploraram, guerrearam e se expandiram para as costas da Ásia Menor, sul da Itália e além do Mediterrâneo. Num território de solos pobres e montanhas que isolavam comunidades, o mar era o fio condutor de uma civilização que fazia do intercâmbio a sua força e da navegação a sua arte. No alvorecer do segundo milênio antes de Cristo, quando o Egito e a Mesopotâmia já tinham construído impérios e monumentos, a Grécia começou a tomar forma como um mosaico de culturas que herdaria o melhor do mundo oriental e o transformaria em algo novo. Em Creta, a civilização minoica desenvolveu palácios majestosos, afrescos coloridos e comércio florescente que conectou o mar Egeu com as civilizações do Nilo e Eufrates. No continente, os micênicos ergueram fortalezas muradas e teceram as lendas que mais tarde inspirariam os poemas homéricos. Em torno deles, mitos, heróis e deuses começaram a traçar o imaginário de um povo destinado a perdurar além de suas fronteiras. A geografia grega, selvagem e fragmentada, favoreceu a independência de suas comunidades. Cada vale, cada ilha e cada porto tornou-se uma polis, uma cidade-estado com suas próprias leis, governo e tradições. Atenas, Esparta, Corinto, Tebas ou Mileto não eram simples centros urbanos, mas mundos inteiros, orgulhosos e rivais, unidos apenas pela língua e pela religião. Este modelo político, baseado na autonomia e na participação, deu origem a conceitos como cidadania, república e democracia. Na Grécia, nasceu a ideia de que os homens podiam governar-se a si próprios, discutir o seu destino em assembleias e decidir pela palavra e não pela espada. Mas a Grécia não era apenas política. Era também arte, ciência e pensamento. Nos seus templos e esculturas procurava-se a perfeição da forma humana. Nos seus teatros exploravam-se paixões e dilemas morais. A filosofia nasceu nas suas escolas. Esse impulso de perguntar e raciocinar que mudaria para sempre a forma como os seres humanos encaram o mundo. Sócrates, Platão e Aristóteles, séculos mais tarde, encarnariam essa busca da verdade que não é imposta pela fé ou pela força, mas pela razão. Os deuses gregos, ao contrário dos do Oriente, não viviam num céu inacessível. Eram um reflexo dos homens, amavam, odiavam, lutavam, enganavam. Habitavam o Monte Olimpo, mas andavam entre os mortais. Essa visão humanizada do universo deu origem a uma mitologia rica e diversa, que explicava a origem do mundo, do destino e das forças naturais através de histórias que ainda hoje sobrevivem na literatura e na arte. A religião grega não exigia dogmas. Era uma relação viva entre os homens e o divino, um equilíbrio entre medo, respeito e celebração. O tempo dos heróis marcou o início da sua identidade. Aquiles, Ulisses, Jasão, Héracles e muitos outros protagonizaram histórias onde a coragem e a astúcia definiam o destino dos homens. Em seus feitos, mito e história se fundiram, criando um modelo de conduta que exaltou o areté, a excelência, entendida como a busca constante pelo aperfeiçoamento. Ser grego era aspirar a essa perfeição, não como um dom divino, mas como um esforço humano. Ao longo dos séculos, a civilização grega passou por crises e renascimentos. Depois do esplendor minoico e micênico, vieram as trevas, séculos de isolamento, esquecimento e silêncio. Mas desse vazio surgiu um novo impulso criativo. No período arcaico, a Grécia floresceu novamente com força. A polis nasceu, as leis foram codificadas, expandiu-se por todo o Mediterrâneo e consolidou-se uma cultura que equilibrava tradição e progresso. Era um renascimento que lançaria as bases para tudo o que viria depois. Os minoicos, o esplendor de Creta.
Muito antes de Atenas ou Esparta existirem, muito antes de os poetas cantarem as façanhas de Aquiles ou Ulisses, uma civilização floresceu no coração do mar Egeu. Na ilha de Creta, rodeada por águas profundas e rotas comerciais que a ligam ao Egito, Anatólia e Levante, surgiu por volta de 3000 a.C. A primeira grande cultura do mundo grego, a civilização minoica. Seu nome, tirado do lendário rei Minos, evoca mitos de labirintos, monstros e heróis, mas por trás da lenda está uma sociedade real, avançada e refinada que lançou as bases do esplendor helênico. O centro deste mundo era Knossos, uma cidade-palácio que deslumbrou com a sua complexidade arquitetônica. Com mais de 1000 quartos ligados por corredores, escadas e pátios, Knossos era um labirinto de pedra e cor. As suas paredes estavam cobertas de frescos que mostravam cenas do cotidiano, procissões religiosas e jogos tauromáquicos. Neles não havia representações de guerra ou violência, mas de dança, música e natureza. Esta ausência de iconografia bélica sugere que os minoicos viviam em relativa paz, protegidos pelo mar e sustentados pelo comércio. O poder marítimo era a chave para a sua prosperidade. Creta controlava as rotas que ligavam o Mediterrâneo oriental e ocidental, trocando azeite, vinho, cerâmica e metais. Os navios minoicos, com cascos longos e proas altas, eram os mais rápidos de seu tempo. Esta dominação do mar deu origem ao mito da talassocracia minoica, o reino do mar. De acordo com relatos antigos, o próprio Minos havia recebido o controle das águas pelos deuses, garantindo a paz e a estabilidade no mar Egeu. A sociedade minoica era hierárquica, mas menos rígida do que outras do mesmo período. No topo estava um monarca, provavelmente de natureza sagrada, rodeado de padres, artesãos e funcionários. No entanto, a arte sugere uma posição de destaque das mulheres, com figuras femininas retratadas como deusas ou sacerdotisas, ricamente vestidas e em poses de autoridade. Os ritos religiosos eram centrados na fertilidade, na natureza e no touro, símbolo de força e renovação. As cerimônias incluíam acrobacias em touros, danças e oferendas em cavernas ou montanhas, lugares onde os minoicos acreditavam que os deuses habitavam. A arte minoica refletia uma sensibilidade excepcional. Os afrescos de Knossos, Faístos e a Guia Triada mostram cores vivas como vermelhos, azuis e amarelos, aplicados com uma técnica de grande delicadeza. Os objetos de cerâmica, marfim e ouro revelam uma mestria técnica e estética comparável à do Egito. As figuras humanas, ágeis e elegantes, parecem mover-se com uma graça quase moderna. A arte não procurava impor, mas celebrar a vida. Nele podemos ver um amor pelo movimento, cor e harmonia que mais tarde influenciaria a escultura e pintura gregas. A escrita foi outra das suas conquistas. Os minoicos desenvolveram um sistema conhecido como linear A, ainda não decifrado, usado para administração e comércio. Mais tarde, os micênicos adaptariam este sistema à sua própria língua, dando origem a linear B, um ancestral direto do grego arcaico. A existência de uma complexa burocracia e selos administrativos mostra que os palácios funcionavam como centros políticos, econômicos e religiosos, controlando a produção e distribuição de mercadorias. O comércio com o Egito e o Próximo Oriente deixou uma profunda marca cultural. Do Egito, adotaram técnicas artísticas, motivos decorativos e possivelmente elementos religiosos. Em troca, exportavam azeite, vinho e cerâmica. Tábuas encontradas no delta do Nilo registram a presença de comerciantes cretenses nos portos egípcios, confirmando a extensão de sua rede comercial. Creta era um ponto de encontro entre o Oriente e o Ocidente, uma encruzilhada onde ideias e produtos se fundiam numa única cultura, mas o esplendor minoico não durou para sempre. Por volta de 1450 a.C., em 400 a.C., os palácios de Knossos, Faístos e Malha foram destruídos quase simultaneamente. Durante muito tempo pensou-se que um cataclismo natural, talvez a erupção do vulcão Tera, tinha provocado a sua ruína. A explosão, uma das mais poderosas da história, expeliu cinzas pelo mar Egeu e gerou tsunamis que varreram as costas. No entanto, estudos arqueológicos sugerem que a erupção, embora devastadora, não foi suficiente por si só para acabar com a civilização. As evidências também apontam para invasões ou conflitos internos.
Após a destruição, Knossos foi reconstruída e subsistiu por um curto período de tempo, mas sob uma nova influência, a dos micênicos do continente, que assumiram o controle da ilha. Os restos da Linear B encontrados em Creta confirmam a presença desta nova elite guerreira que absorveu parte da cultura minoica e a integrou no seu próprio mundo. O antigo poder marítimo dos cretenses desapareceu lentamente e, com ele, um dos capítulos mais enigmáticos da antiguidade desapareceu. Mesmo assim, a memória de Creta sobreviveu nos mitos. Mais tarde, os gregos contaram que o rei Minos ordenou a construção de um labirinto para cercar o Minotauro, uma criatura meio homem, meio touro, nascida da união de sua esposa Pasífeu com um touro sagrado. Dédalo, o arquiteto do labirinto, e seu filho Ícaro simbolizavam a ambição humana e seu castigo: voar muito perto do sol. Estas histórias, transmitidas por poetas e dramaturgos, eram ecos de uma civilização real, cujo poder e mistério ficaram gravados na memória do mundo helênico. As paredes em ruínas de Knossos, as colunas vermelhas do palácio e as pinturas que ainda conservam o seu brilho sob a luz cretense são as últimas testemunhas de uma sociedade que, sem exércitos nem conquistas, alcançou grandeza através da arte, do comércio e da imaginação. A sua influência persistiria durante séculos, sob a forma dos mitos que deram origem à identidade da Grécia, e na ideia de que, mesmo numa ilha perdida nos mares, poderia nascer a semente de uma civilização imortal. Os micênicos, os primeiros heróis gregos, nas colinas do Peloponeso, rodeadas por muralhas ciclópicas e banhadas pelo sol dourado do mar Egeu, erguiam-se as fortalezas de Micenas, Tirins e Pilos. Ali, entre os séculos XVI e XI a.C., floresceu uma civilização poderosa e guerreira que marcaria o alvorecer da Grécia heróica. Os micênicos, herdeiros parciais do esplendor minoico, mas de um espírito muito diferente, foram os primeiros gregos no sentido pleno. Falavam uma forma arcaica da língua helênica, praticavam rituais que mais tarde inspirariam a religião olímpica e forjaram as lendas que Homero transformaria em épicos imortais. O seu mundo era um mundo de palácios-fortalezas, centros de poder e administração onde reinavam os Wanaks, soberanos de autoridade quase divina. Micenas, a mais famosa, dominou as rotas comerciais do Peloponeso e estendeu a sua influência ao Mar Egeu e à Ásia Menor. A monumental Porta dos Leões, que ainda guarda a entrada da sua acrópole, é testemunho da sua grandeza e da sua obsessão pela segurança. As suas muralhas, formadas por blocos de pedra tão enormes que a tradição as atribuía a gigantes, defendiam uma aristocracia guerreira habituada à guerra e à intriga. A sociedade micênica era hierárquica e disciplinada. No topo estava o rei, cercado por oficiais, escribas e soldados. As tábuas Linear B, decifradas no século XX, revelam um meticuloso sistema de administração, inventários de metais, óleo, vinho e armas, registro de oferendas aos deuses e listas de trabalhadores. Ao contrário dos pacíficos minoicos, os micênicos viviam em um ambiente de competição e conflito. Sua arte e arquitetura refletem um mundo onde a força era a medida do poder. O exército ocupou um lugar central na vida micênica. Os guerreiros usavam capacetes feitos de presas de javali, escudos de couro endurecido e espadas de bronze. A iconografia de cerâmicas e afrescos mostra carruagens e cenas de batalha. O domínio militar permitiu que os micênicos estendessem sua influência para as ilhas do Mar Egeu, as costas da Anatólia e até mesmo Chipre. A arqueologia confirma a existência de enclaves micênicos em todo o Mediterrâneo Oriental, sugerindo uma rede de colônias ou, pelo menos, trocas sustentadas pelo poder militar. O contacto com os minoicos de Creta foi decisivo. Após a destruição dos palácios minoicos por volta de 1450 a.C. No século I a.C., os micênicos ocuparam a ilha e adotaram muitas de suas realizações culturais. Deles tiraram escritos, motivos artísticos e certos ritos religiosos, embora reinterpretados sob seu espírito marcial. Onde os minoicos tinham pintado procissões e flores, os micênicos retratavam armas, caçadas e cenas de conquista. Era o mesmo mar, mas um novo caráter, pragmático, expansionista, orgulhoso de sua linhagem guerreira. As riquezas dos túmulos reais de Micenas revelam o esplendor da sua elite.
Escavações lideradas por Heinrich Schliemann no final do século XIX descobriram máscaras de ouro, joias, espadas decoradas e vasos preciosos. A mais famosa, a chamada Máscara de Agamemnon, tornou-se um símbolo desta civilização. Embora hoje saibamos que a sua datação é anterior ao lendário rei, a sua descoberta confirmou a existência de uma cultura tão rica como as descrições homéricas. O ouro micênico, extraído ou adquirido através do comércio e da guerra, brilhou como emblema de estatuto e fé numa vida após a morte. Os deuses micênicos anteciparam o panteão que mais tarde dominaria a Grécia. Nomes como Zeus, Poseidon ou Hera já aparecem nas tábuas da Linear B. A religião combinava a veneração das divindades naturais com sacrifícios e ofertas destinadas a garantir a prosperidade do reino. Os palácios também serviam como templos, onde os sacerdotes guardavam tesouros sagrados e realizavam cerimônias em honra aos deuses protetores da cidade. O rei, como intermediário entre os homens e os deuses, encarnava a estabilidade do cosmos. Lenda e história fundem-se neste período. A memória dos reinos micênicos e seus conflitos inspiraram os poemas épicos de Homero séculos mais tarde. Micenas tornou-se o trono de Agamemnon, Argos na terra de Diomedes, Pilos a casa de Nestor e Esparta no reino de Menelau. A Guerra de Troia, narrada na Ilíada, é a síntese mítica dessa era de heróis. Embora sua historicidade tenha sido questionada por séculos, escavações em Hisarlik, na atual Turquia, provaram a existência de uma cidade fortificada destruída por volta de 1200 a.C. Coincide com a cronologia micênica. Troia foi provavelmente uma das muitas cidades varridas nas lutas pelo controle do comércio do mar Egeu. A epopeia de Homero, então, não nasceu de puro mito, mas de uma memória coletiva de guerras reais ampliadas pela poesia. O declínio micênico começou por volta de 1200 a.C., num período turbulento que afetou todo o Mediterrâneo Oriental. Cidades inteiras foram incendiadas, palácios abandonados e o comércio entrou em colapso. As causas ainda são motivo de debate. Alguns historiadores apontam invasões dos povos do mar, outros falam de rebeliões internas ou de um cataclismo natural. A verdade é que o sistema palaciano entrou em colapso, arrastando consigo a escrita, a administração e muito do conhecimento técnico. Em poucas décadas, a civilização que dominara o mar Egeu desapareceu quase completamente. Da sua ruína restaram apenas muros, túmulos e mitos. Mas naquelas ruínas persistia algo mais profundo, a imagem do herói, do homem que desafia o destino e procura a glória eterna. A Idade das Trevas. Silêncio após o colapso. Depois do esplendor de Micenas e dos feitos que inspiraram as canções de Homero, a Grécia caiu num longo silêncio. Entre os séculos 12 e 9 a.C. No século I a.C., o mundo helênico viveu um período de escuridão em que as cidades foram abandonadas, o comércio extinguiu-se e a escrita desapareceu. Os arqueólogos chamam-lhe Idade das Trevas, não pela ausência de vida, mas pela escassez de vestígios que permitam a sua reconstrução. Foi um tempo de recuo e isolamento, mas também de transformação, em que as sementes da Grécia clássica começaram lentamente a germinar sob o solo do esquecimento. O colapso micênico, que ocorreu por volta de 1200 a.C., tinham desmantelado as estruturas políticas e administrativas que sustentavam o mundo palaciano. Os reinos desapareceram, os Wanaks perderam seu poder e as grandes fortificações ficaram vazias. As tábuas da Linear B, o último testemunho de uma burocracia avançada, já não estavam escritas. A organização centralizada deu lugar a pequenas comunidades autossuficientes que sobreviveram da agricultura, pecuária e pesca. Em poucos anos, o esplendor do bronze deu origem a uma sociedade rural e empobrecida. As causas do colapso ainda são debatidas. Alguns estudiosos apontam para invasões de povos estrangeiros, talvez os dórios, tribos do norte, que teriam introduzido o uso do ferro e deslocado as populações micênicas para as ilhas e a costa da Ásia Menor. Outros sugerem um conjunto de fatores: desastres naturais, crise econômica, conflitos internos e esgotamento do sistema palaciano. A verdade é que, seja qual for a razão, a Grécia perdeu a sua ligação com o mundo exterior e virou-se para si própria. A arte e a arquitetura refletem essa queda.
Túmulos monumentais desapareceram, palácios nunca foram reconstruídos e a cerâmica tornou-se mais simples, com tons escuros e motivos geométricos. Em vez de fresco e dourado, predominaram padrões repetitivos, linhas, espirais, triângulos. A cultura material tornou-se austera, funcional, mas não por isso carente de beleza. Este estilo, conhecido como geométrico, tornar-se-ia um símbolo de uma nova estética séculos mais tarde, um prelúdio da ordem e proporção que caracterizaria a arte grega clássica. Durante este período, a escrita desapareceu completamente. Sem uma administração que precisasse, a linear B caiu no esquecimento. E seriam quase 4 séculos até que a Grécia adotasse um novo alfabeto, desta vez baseado no fenício. Com a perda da escrita, a história deixou de ser registrada em tábuas e passou a ser transmitida oralmente. Contos de heróis e guerras foram preservados na memória dos bardos, os aedos, que recitaram versos que mais tarde inspirariam a Ilíada e a Odisseia. Assim, enquanto o mundo material se desmoronava, o mito tornou-se o repositório da identidade grega. Em meio à pobreza e ao isolamento, as migrações desempenharam um papel crucial. Muitos gregos fugiram da península para as ilhas do mar Egeu e para a costa da Anatólia, fundando o que viria a ser conhecido como Grécia Jônica. Ali, em cidades como Esmirna, Mileto ou Éfeso, foram preservadas tradições e conhecimentos que mais tarde seriam essenciais para o renascimento cultural. Estas comunidades mantiveram contato com o Oriente, preservando a chama do comércio e do intercâmbio intelectual, num tempo de escuridão continental. As armas de ferro, provavelmente introduzidas pelos dórios, transformaram a guerra e a economia. Mais fortes e acessíveis que o bronze, eles permitiram que ferramentas e armas se espalhassem entre uma população mais ampla. Com o ferro veio uma mudança social. O poder deixou de estar concentrado nas antigas aristocracias palacianas e começou a mudar para uma nova classe de camponeses guerreiros. Foi o germe de uma sociedade mais aberta e competitiva, onde o mérito começou a substituir a linhagem. Os rituais religiosos sobreviveram à ruína do sistema político. Os gregos continuaram a adorar os deuses antigos, embora seus templos fossem modestos altares de pedra. Em cavernas e montanhas, eles continuaram a oferecer sacrifícios a Zeus, Poseidon e Atena. A religião, mais do que uma instituição organizada, era um vínculo que mantinha a coesão de comunidades dispersas. Num tempo sem escrita nem reis, os mitos funcionavam como memória coletiva. Histórias partilhadas que explicavam a origem dos povos e a vontade dos deuses. Por volta do século IX a.C., os sinais de recuperação começaram a tornar-se visíveis. O comércio com o Oriente foi retomado, os intercâmbios culturais se intensificaram e as aldeias se transformaram em pequenos centros urbanos. Neste contexto, surgiu o novo alfabeto grego, adaptado do fenício, que introduziu a notação vocálica pela primeira vez. Este avanço não só facilitou a escrita, mas também tornou possível estabelecer poemas e leis na escrita. A palavra, antes confiada à memória dos cantores, tornou-se um testemunho duradouro. O Renascimento arcaico, a polis e o espírito helênico. Após séculos de escuridão e isolamento, a Grécia acordou do seu sono. Por volta do século 8 a.C., no século I a.C., os vales, ilhas e costas do mar Egeu começaram a ser preenchidos com nova vida. As aldeias tornaram-se cidades, o comércio ressurgiu e a palavra escrita voltou a fixar a memória. Tinha começado o período arcaico, uma era de reconstrução e procura de identidade em que os gregos reinventaram o seu mundo. Foi então que nasceu a polis, a cidade-estado, centro da vida política, social e religiosa, e quando o espírito helênico se consolidou como força capaz de unir povos dispersos sob a mesma cultura. A polis não era apenas uma cidade murada, era uma comunidade de cidadãos livres que compartilhavam leis, deuses e costumes. O seu núcleo era a zona urbana, dominada pela Acrópole, a colina sagrada onde ficavam os templos, e pela Ágora, a praça pública onde os habitantes se reuniam para negociar, debater e decidir assuntos comuns. À sua volta estendia-se a Chora, o território agrícola que sustentava a cidade. A polis era, ao mesmo tempo, espaço físico e conceito moral, uma união de homens livres que se governavam a si próprios e encontravam na participação cívica o sentido da vida.
Cada polis desenvolveu o seu próprio sistema de governo, refletindo a sua história e geografia. Algumas eram monarquias governadas por reis hereditários, outros, oligarquias dominadas por famílias nobres, e, em certos casos, surgiram tiranias, governos pessoais que, embora autoritários, muitas vezes pressionaram por reformas e obras públicas. Mas a tendência geral era no sentido de uma maior participação dos cidadãos. Em Atenas e noutras cidades da Ática, os antigos privilégios aristocráticos começaram a dar lugar a um sistema em que os cidadãos podiam deliberar e votar em assembleia. Deste processo emergiria, com o tempo, a democracia. A expansão do comércio trouxe prosperidade e transformação. Os gregos, movidos pela escassez de terras e pela busca de novas oportunidades, empreenderam uma colonização maciça do Mediterrâneo. Eles fundaram colônias na Ásia Menor, sul da Itália, Sicília, norte da África e até mesmo na costa da atual França. Estas colônias, polises independentes, mas unidas pela língua e pela religião, difundiram a cultura grega desde o Mar Negro até Gibraltar. Graças a eles, a Grécia tornou-se um espaço comum, uma rede de cidades ligadas por laços comerciais e espirituais. A alfabetização expandiu-se rapidamente. O alfabeto grego, adaptado do fenício, tornou possível registrar não apenas transações comerciais, mas também leis, tratados e, pela primeira vez, poesia. Foi neste período que os poemas homéricos, transmitidos durante séculos pela tradição oral, foram finalmente escritos. A Ilíada e a Odisseia não só preservaram a memória dos heróis micênicos, mas moldaram a identidade grega. Nelas, a coragem, a astúcia e a busca da glória tornaram-se virtudes cardeais. Homero ofereceu aos gregos um espelho para se reconhecerem como um povo comum, descendente de heróis e protegido pelos deuses do Olimpo. A religião desempenhou um papel central na coesão cultural. Os deuses olímpicos, liderados por Zeus, tornaram-se figuras universais em todo o mundo helênico. Cada polis tinha sua divindade tutelar, fosse Atena em Atenas, Apolo em Delfos ou Ártemis em Éfeso, entre outros, mas todos compartilhavam os mesmos mitos e rituais. Santuários panhelênicos, como Delfos e Olímpia, funcionavam como centros de encontro espiritual e político. Os Jogos Olímpicos foram realizados lá, fundada em 776 a.C., onde os gregos competiam não por dinheiro, mas por honra e glória. Estas reuniões, realizadas em nome de Zeus, foram uma trégua sagrada que suspendeu as guerras e recordou a unidade do povo helênico para além das suas fronteiras políticas. A expansão e o comércio favoreceram o nascimento de uma nova classe social, os hoplitas, cidadãos soldados que formavam a infantaria pesada. Armados com lanças, escudos redondos e couraças de bronze, lutaram em estreita formação, conhecida como falange. Este modo de combate exigia disciplina, coordenação e confiança mútua. Na falange, cada homem protegia o companheiro à sua esquerda com o seu escudo. Era uma metáfora perfeita para a polis, a força coletiva sobre o individual. A guerra deixou de ser um privilégio dos nobres para se tornar um dever e direito dos cidadãos. O período arcaico foi também uma época de experimentação política e cultural. Em Esparta, as reformas atribuídas a Licurgo estabeleceram um sistema baseado na igualdade entre os cidadãos, na austeridade e na supremacia militar. Em Atenas, as tensões entre ricos e pobres levaram às leis de Solon, que aboliram a escravidão por dívida e lançaram as bases para uma justiça mais equitativa. Em outras regiões, como Corinto e Mileto, floresceu a arquitetura monumental e os primeiros filósofos naturais, os physicoi, começaram a explicar o mundo não através de mitos, mas através da razão. Este renascimento trouxe consigo um novo ideal, areté, excelência pessoal alcançada através do esforço e da virtude. A educação e a participação na vida pública tornaram-se os caminhos para essa perfeição. O cidadão ideal não era o mais rico ou o mais poderoso, mas aquele que contribuía para o bem comum. A palavra, um conceito conhecido na época como o logos, tornou-se uma ferramenta política e moral, à base do debate, da persuasão e da justiça. A Grécia tinha descoberto que o poder da razão podia ser tão decisivo como a espada. À medida que a polis prosperava, as rivalidades também prosperavam. O equilíbrio entre liberdade e independência semeou a grandeza e a fragilidade do mundo grego.
Mas neste período arcaico, o espírito helênico atingiu a sua forma definitiva. Uma civilização que valorizava a beleza, a medida, a fala e a liberdade. Nas ágoras nasceram as primeiras leis escritas. Nos templos, a arte buscava a harmonia de proporções. Nos portos, os mercadores alargavam as fronteiras do mundo conhecido. Esparta e Atenas, dois mundos em desacordo. De todas as polis que surgiram durante o Renascimento grego, duas se elevaram acima das outras, não apenas por causa de seu poder, mas porque representavam visões opostas de vida, política e liberdade. Esparta e Atenas eram as duas faces de uma mesma civilização, uma baseada na disciplina e na obediência, a outra na razão e nas palavras. Entre os dois foi tecida a história do mundo helênico, marcada pela admiração e conflito, cooperação e rivalidade, até o dia em que o seu confronto definiu o destino de toda a Grécia. No coração do Peloponeso, rodeado por montanhas que o protegiam do exterior, estava Esparta, uma cidade sem muralhas, porque os seus cidadãos eram as suas muralhas, fundada por volta do século IX a.C. Após a conquista da Lacônia, Esparta foi organizada como uma sociedade militar permanente. Segundo a tradição, o legislador licurgo estabeleceu seu sistema político e social com um único propósito: criar uma comunidade de guerreiros invencíveis. A educação, as leis e a economia estavam subordinadas ao ideal da guerra. O Estado era tudo, o individual apenas uma peça ao serviço do coletivo. A educação espartana, o agoge, começou aos 7 anos de idade. As crianças eram separadas de suas famílias e treinadas na arte da resistência, combate e obediência. Dormiam em grupos, comiam porções escassas e suportavam o frio e a dor sem se queixarem. Aprenderam a roubar comida, mas eram punidos se fossem apanhados, não por roubar, mas por serem desajeitados. Aos 20 anos tornaram-se hoplitas e passaram a viver na Sicítia, salas de jantar comuns onde partilharam a vida militar até a velhice. As mulheres, ao contrário do resto da Grécia, gozavam de uma liberdade invulgar. Tinham educação física, geriam a propriedade e podiam herdar. Sua força física era considerada essencial para gerar crianças fortes. O sistema político espartano combinava monarquia, oligarquia e assembleia. 2 reis partilhavam o poder militar e religioso, enquanto a gerúsia, um conselho de anciãos, e os éforos, os magistrados que eram nomeados anualmente, controlavam a administração e a disciplina. A apela, uma assembleia de cidadãos, ratificou decisões, embora o seu poder fosse limitado. A sociedade foi dividida em 3 grupos: os Spartiates, cidadãos plenos; os Periecos, habitantes livres dedicados ao comércio e ao artesanato; e os Helotas, servos de origem messeniana que trabalhavam a terra e sustentavam a economia. Estes últimos eram a base invisível do sistema, forçado a alimentar um povo que estava quase exclusivamente envolvido na guerra. A obsessão espartana pela estabilidade e igualdade interna tinha um preço: a imobilidade. As leis proibiam o luxo, o comércio exterior e a acumulação de riqueza. Os cidadãos deviam viver com austeridade e obediência absoluta. Esparta não construiu templos majestosos nem produziu filósofos ou poetas, mas durante séculos foi respeitada e temida pela sua disciplina. Quando perguntado por um embaixador por que eles não fortificaram a cidade, um espartano respondeu: "Porque temos homens." Ao norte, na Ática, Atenas, uma polis muito diferente, floresceu. Aberta ao mar Egeu e com o porto do Pireu como janela para o mundo, Atenas tornou-se um centro de comércio, cultura e pensamento. Seu território fértil e acessível favorecia o intercâmbio e a comunicação. Se Esparta simbolizava o dever e a rigidez, Atenas encarnava a curiosidade e a fala. Lá, o cidadão não foi forjado na obediência, mas no debate. Nos seus primeiros séculos, Atenas foi governada por reis e depois aristocratas, mas as tensões sociais entre as famílias nobres e o povo levaram a uma série de reformas. No século VII a.C., Draco promulgou o primeiro código legal escrito, que era famoso por sua gravidade. Logo depois, Solon introduziu medidas mais equitativas. Aboliu a escravidão por dívida, reorganizou a sociedade de acordo com a riqueza e permitiu que os cidadãos participassem da Assembleia. Com as suas leis, Solon lançou as bases para uma participação política mais ampla e uma justiça baseada na razão. No século VI a.C.,
Em 400 a.C., o tirano Pisístrato tomou o poder, mas seu governo foi lembrado como um período de prosperidade. Embelezava a cidade, promovia a agricultura e promovia as artes. Após sua morte, o poder passou para seus filhos, cuja queda abriu caminho para as reformas de Clístenes, consideradas o nascimento da democracia ateniense. Clístenes reorganizou o corpo de cidadãos, criou o Conselho dos 500 e garantiu a participação de todos os homens livres na Eclésia, a Assembleia Popular. Pela primeira vez na história, um povo governou-se pela palavra e pelo voto. Atenas desenvolveu uma cultura baseada na educação, na arte e no pensamento. O ideal do cidadão esclarecido incluía a formação física, mas também a formação intelectual, música, retórica, filosofia e literatura. Os jovens aprenderam não só a lutar, mas também a debater e raciocinar. A ágora tornou-se o coração da vida pública, onde comerciantes, políticos e filósofos partilhavam espaço e diálogo. A liberdade era entendida como participação ativa nos assuntos do Estado e a polis como uma extensão da alma do cidadão. As diferenças entre Esparta e Atenas não eram apenas políticas, mas morais. Esparta valorizava a igualdade entre seus cidadãos, mas negava a liberdade individual. Atenas exaltava a liberdade, mas tolerava as desigualdades econômicas e a escravatura. Uma vivia fechada em si mesma, o outro aberto ao mar e à mudança. Ambos viam o cidadão como parte de um todo, mas com fins diferentes. Em Esparta, o bem comum era imposto ao indivíduo. Em Atenas, o indivíduo devia contribuir para o bem comum através do pensamento e da ação. Durante o século VI a.C., as duas potências coexistiam numa tensa rivalidade. Esparta, líder militar do Peloponeso, representava tradição e força, Atenas, progresso e inovação. Os seus caminhos cruzar-se-iam uma e outra vez, primeiro como aliados contra um inimigo comum, depois como adversários irreconciliáveis. O confronto entre os dois não seria apenas uma guerra de exércitos, mas uma luta de ideias, entre a ordem e a liberdade, entre a lança e a palavra, entre o silêncio da disciplina e a agitação da democracia. As guerras greco-persas, Grécia versus Império Persa. No início do século V a.C., a Grécia enfrentava uma ameaça que iria testar a sua própria existência. Das planícies da Ásia Menor, o Império Persa, o maior e mais poderoso de seu tempo, estendeu seu domínio sobre o mundo conhecido. Governado por reis que se consideravam escolhidos pelos deuses, o império de Dário I e mais tarde de seu filho Xerxes se estendia da Índia ao Egito, do Mar Negro ao Golfo Pérsico. Diante desse colosso, um mosaico de pequenas cidades gregas, divididas e rivais, parecia sem esperança. Mas desse confronto desigual nasceria um dos capítulos mais heróicos da história antiga. As guerras greco-persas, nas quais a liberdade helênica resistiu ao poder absoluto do Oriente. O conflito começou quando os poleis gregos na costa da Ásia Menor, subjugados pela Pérsia, se rebelaram contra o domínio imperial, em 499 a.C. Em 400 a.C., a revolta jônica, liderada por Mileto, acendeu o pavio. Atenas e a Eritreia enviaram navios e soldados em apoio aos rebeldes, atacando a capital persa de Sardes. Embora a revolta tenha sido esmagada, Dário I jurou vingança contra as cidades gregas que ousaram desafiar a sua autoridade. Seu objetivo não era mais apenas punir uma rebelião, mas incorporar a Grécia ao seu império, em 490 a.C. Uma frota persa atravessou o mar Egeu e desembarcou na planície de Maratona, a cerca de 40 quilômetros de Atenas. Os atenienses, liderados por Miltíades, saíram ao seu encontro com apenas 10.000 hoplitas. Os espartanos, embora convocados, não chegaram a tempo, parados pela celebração de uma festa religiosa. A batalha parecia perdida. Os persas superavam largamente os gregos. No entanto, a formação fechada da falange hoplita e a disciplina ateniense mostraram-se decisivas. Os gregos atacaram pelos flancos, desorganizando as tropas persas, e em poucas horas conseguiram uma vitória inesperada. A maratona tornou-se um símbolo de resistência face à tirania e o primeiro grande triunfo da liberdade sobre a dominação. Reza a lenda que, após a batalha, um mensageiro chamado Feidípides fugiu de Maratona para Atenas para anunciar a vitória antes de cair morto do esforço.
Seu feito, imortalizado por poetas, deu origem ao termo maratona, que ainda perdura. Maratona não foi apenas uma batalha, foi uma afirmação do valor da cidadania, uma vitória do povo livre sobre o poder absoluto. 10 anos mais tarde, a Pérsia regressou com uma força esmagadora. O novo rei, Xerxes I, filho de Dário, reuniu o maior exército que o mundo já tinha visto. De acordo com as crônicas gregas, mais de 2 milhões de homens marcharam para o oeste, embora os historiadores modernos estimem entre 150 e 300 mil. A frota persa, composta por mais de 1.000 navios, acompanhou as tropas através do mar Egeu. A Grécia, fragmentada e desconfiada, foi forçada a unir-se. Atenas e Esparta, inimigos naturais, formaram uma aliança sob o conselho da Liga Helênica. O primeiro confronto decisivo ocorreu no desfiladeiro das Termópilas, em 480 a.C. Lá, o rei Leônidas I de Esparta, comandando cerca de 7.000 gregos, tentou deter o avanço persa em uma passagem tão estreita que neutralizou a superioridade numérica do inimigo. Durante 2 dias, a falange helênica resistiu a todos os ataques. Finalmente, um traidor local revelou a Xerxes um caminho através das montanhas que lhe permitiu cercar os defensores. Ao saber que estavam cercados, Leônidas dispensou a maioria de seus aliados e permaneceu com 300 espartanos e algumas centenas de tespianos e tebanos. Eles lutaram até o último homem, permitindo que o resto do exército grego recuasse. O seu sacrifício, embora militarmente inútil, tornou-se uma lenda. As Termópilas não foram uma derrota, mas um exemplo imortal de coragem diante do poder excessivo. Enquanto isso, a frota grega recuou para o sul, esperando o momento de atacar. Os persas avançaram, queimaram Atenas e arrasaram a Ática. Mas os atenienses, sob o comando de Temístocles, tinham evacuado a cidade e concentrado as suas forças navais no Estreito de Salamina. Lá, em setembro de 480 a.C., a batalha decisiva foi travada. Temístocles, com apenas 370 triremes, ou seja, navios com 3 fileiras de remos, atraiu a gigantesca frota persa para o estreito, onde seu número se tornou um obstáculo. No caos das águas estreitas, os navios gregos manobraram rapidamente, abalroando e afundando navios inimigos. O mar estava coberto de destroços e corpos. Quando o sol se pôs, o poder naval persa foi destruído e Xerxes, de seu trono improvisado na costa, contemplou a ruína de seu exército. A vitória em Salamina mudou o curso da guerra. No ano seguinte, em 479 a.C. Em 400 a.C., os gregos, liderados por Pausânias de Esparta, enfrentaram o exército persa remanescente na Batalha de Plataea. A falange hoplita demonstrou mais uma vez a sua superioridade. Os persas foram derrotados e seu general Mardônio caiu em combate. Pouco depois, a frota grega obteve uma última vitória em Mycale, na costa da Ásia Menor. A Grécia tinha sobrevivido. O império mais poderoso do mundo tinha sido rejeitado por uma aliança de cidades livres. As consequências foram profundas. Atenas, cuja frota tinha sido decisiva, emergiu como a potência naval dominante no mar Egeu. Esparta manteve o seu prestígio militar, mas a liderança política começou a inclinar-se para a Ática, em 478 a.C. Em 400 a.C., foi fundada a Liga Deliana, uma aliança da polis sob a direção de Atenas para manter a defesa comum contra a Pérsia. Com o tempo, esta liga tornar-se-ia um instrumento do poder ateniense, um prelúdio para novas tensões internas. Para além da política, as guerras greco-persas consolidaram uma ideia, a de que os gregos, apesar das suas diferenças, partilhavam um destino comum. A vitória não foi apenas militar, mas cultural. A Grécia tinha demonstrado que a liberdade, a coragem e a inteligência podiam vencer os números e a tirania. A união da polis, embora efêmera, revelou a força de uma identidade coletiva que os gregos chamavam de helenismo. O eco dessas batalhas durou séculos. Maratona simbolizava coragem, Termópilas, sacrifício, Salamis, astuciosa e Plateia, a vitória final. Os nomes de Miltíades, Temístocles e Leônidas tornaram-se arquétipos do heroísmo clássico. Em templos e poemas, os gregos celebravam não só a derrota do inimigo, mas o triunfo do espírito livre sobre o despotismo. Os persas voltariam a ser uma ameaça, mas nunca mais conseguiriam subjugar a Grécia.
No pó de Maratona, no estreito de Salamina e nas montanhas das Termópilas, tinha sido forjado algo mais do que a independência de um povo. O mito de uma civilização que decidira enfrentar o destino com a força da sua vontade. O século de Péricles, a Idade de Ouro de Atenas. Após a derrota dos persas, a Grécia respirou um novo ar. As cidades tinham salvo a sua liberdade e, entre todas, Atenas emergiu como a vencedora moral e política do conflito. A sua frota tinha sido decisiva em Salamina, a sua liderança tinha guiado a resistência e o seu espírito de independência tornou-se um exemplo para todo o mundo helênico. Nas décadas que se seguiram, a cidade da deusa Atena ascendeu a um esplendor sem precedentes. As artes, a filosofia, a arquitetura e a política floresceram numa escala nunca antes vista. Foi a época de Péricles, o estrategista e orador que transformou Atenas na capital espiritual do mundo antigo e moldou o que os historiadores mais tarde chamariam de Idade de Ouro da Grécia, a Liga Deliana, fundada em 478 a.C. A fim de manter a defesa comum contra a Pérsia, logo se tornou o instrumento da hegemonia ateniense. Seu tesouro, originalmente mantido na ilha de Delos, foi transferido para Atenas, e seus recursos começaram a financiar os projetos da cidade. O que tinha nascido como uma aliança de iguais evoluiu para um império sob a liderança de Atenas. A polis membro pagou tributo em dinheiro ou navios, e aqueles que se rebelaram foram forçados a voltar à força. A supremacia naval ateniense assegurou o comércio, mas também impôs a obediência. Neste contexto de prosperidade e poder, Péricles tornou-se a figura central da política ateniense. Escolhido como estrategista ano após ano, governou com a autoridade de sua inteligência e o magnetismo de sua palavra. Defendia uma ideia revolucionária, a de que a grandeza de Atenas não se mede pelas suas conquistas, mas pela sua cultura. Sob a sua liderança, a democracia atingiu a sua maturidade. Todos os cidadãos livres poderiam participar da eclésia, a assembleia, e decidir sobre leis, guerras e finanças. Os cargos públicos eram escolhidos por sorteio ou voto, e os juízes eram cidadãos comuns. A igualdade política, embora limitada aos homens livres, tornou-se o orgulho da polis. Na famosa oração fúnebre de Péricles, registrada por Tucídides, o líder exaltou a singularidade de Atenas, uma cidade aberta, amante do conhecimento, na qual a liberdade e a lei coexistiam. Ele disse que Atenas era a escola de toda a Grécia, uma nação que não imitava ninguém porque todos a imitavam. A sua visão era a de uma comunidade onde a arte, a razão e a justiça constituíam a base da vida pública. A arte ateniense atingiu então o seu ponto mais alto. Na colina sagrada da Acrópole, Péricles encomendou a reconstrução dos templos destruídos pelos persas e confiou a direção das obras a Fídias, o maior escultor de seu tempo. Desta colaboração nasceu o Partenon, dedicado à deusa Atena Partenos. O templo, com linhas perfeitas e proporções matemáticas, foi erguido como símbolo da harmonia entre razão e beleza. Seu friso, com cenas de procissões religiosas e figuras de deuses e homens, representava a união entre o humano e o divino, entre a cidade e seu protetor. Outros monumentos foram erguidos ao lado do Partenon: o Propylaia, o Erechtheion e o Templo de Atena Nike. Cada pedra, cada coluna, era uma afirmação da confiança ateniense no poder do espírito humano. Escultura, pintura e arquitetura não eram apenas expressões estéticas, mas manifestações de um ideal, kalokagatia, a fusão entre o belo e o bom. O teatro tornou-se a forma mais pura de arte da cidade. Nas encostas do Monte Licabetos e mais tarde no Teatro de Dionísio, milhares de atenienses assistiram a apresentações de tragédias e comédias que exploravam os dilemas da alma humana. Ésquilo, Sófocles e Eurípides encenaram paixões, conflitos morais e o confronto entre o destino e a vontade. Nas comédias de Aristófanes, a sátira política misturava-se com a sagacidade popular. O teatro não era entretenimento, era educação cívica, reflexão coletiva sobre o sentido da vida, da justiça e do poder. O pensamento também floresceu como nunca antes. Os filósofos começaram a questionar a origem do cosmos, a natureza da virtude e a organização da sociedade. Anaxágoras, amigo de Péricles,
introduziu a ideia de um nous, uma mente universal que ordenava o mundo. Os sofistas ensinavam retórica e raciocínio crítico, preparando os jovens para a vida pública. Nas ruas da Ágora, o diálogo tornou-se uma ferramenta de conhecimento. A palavra, que noutras culturas era um instrumento de poder, em Atenas era o próprio poder. O dia a dia refletia esse equilíbrio entre simplicidade e requinte. As casas eram modestas, mas os espaços públicos eram majestosos. Os cidadãos passavam tempo a debater, a exercitar-se e a contemplar. As mulheres, embora excluídas da vida política, desempenharam um papel essencial no lar e na educação dos filhos. Os escravos realizavam grande parte do trabalho manual, permitindo que os cidadãos participassem da vida cívica. A sociedade ateniense não era igualitária, mas era definida pela sua fé na participação coletiva e na excelência individual. Sob Péricles, Atenas também expandiu sua influência estrangeira. A sua frota dominou o mar Egeu, as suas colônias asseguraram rotas comerciais e a sua economia prosperou graças ao tributo da Liga Deliana. No entanto, essa mesma hegemonia despertou ressentimento entre outros poleis, especialmente Esparta. O poder marítimo de Atenas e o imperialismo crescente começavam a ser vistos como uma ameaça à liberdade helênica. A Idade de Ouro tinha, como toda luz intensa, sua sombra. No ano 430 a.C., uma epidemia devastou Atenas enquanto a cidade sofria o cerco espartano durante a Guerra do Peloponeso. Milhares morreram, incluindo o próprio Péricles. Com a sua morte, desapareceu o equilíbrio entre ideal e realidade que tinha sustentado o século mais brilhante da história grega. A democracia continuou, mas sem a sua orientação, perdeu a moderação. As paixões políticas substituíram o diálogo e a ambição substituiu o ideal da virtude. Nas décadas seguintes, Atenas continuaria a ser o farol do pensamento e da arte, mas o esplendor do século de Péricles não se repetiria. A Guerra do Peloponeso. O crepúsculo da liberdade. O século de Péricles terminou não com um trovão, mas com um lento envenenamento. Enquanto Atenas desfrutava de seu esplendor, sua hegemonia despertou suspeitas no resto da Grécia. A Liga Deliana, concebida como uma aliança contra a Pérsia, havia sido transformada em um império ateniense. Os poleis aliados eram tratados como súditos, forçados a pagar tributos e aceitar guarnições atenienses. Sua frota dominava o mar, seus templos brilhavam com ouro estrangeiro e sua cultura irradiava influência. Mas aos olhos de Esparta, a orgulhosa cidade do Peloponeso, esta era uma ameaça intolerável. A rivalidade entre as duas potências era inevitável. Quando finalmente eclodiu, toda a Grécia estava mergulhada na guerra mais devastadora da sua história, a Guerra do Peloponeso. As causas foram tantas quanto as feridas acumuladas. Esparta liderou a Liga do Peloponeso, uma aliança de cidades conservadoras que desconfiava da democracia ateniense e do seu imperialismo. Atenas, por sua vez, via em Esparta um obstáculo à sua expansão. O gatilho veio em 431 a.C., quando Corinto e Mégara, aliados de Esparta, entraram em conflito com Atenas por questões comerciais e territoriais. Os espartanos exigiram que Atenas levantasse o bloqueio a Mégara. Péricles recusou. Era o ponto de não retorno. As assembleias votaram a favor da guerra e o mundo helênico foi dividido em dois campos irreconciliáveis. O plano de Péricles era defensivo. Ele sabia que Esparta dominava por terra e que seu exército, disciplinado e numeroso, poderia devastar a Ática. Assim, ordenou aos camponeses que se refugiassem dentro das longas muralhas que ligavam Atenas ao seu porto, o Pireu, garantindo o abastecimento por mar. Enquanto isso, a frota ateniense atacaria as costas do Peloponeso e cortaria as rotas comerciais espartanas. Mas o confinamento teve um preço terrível. No segundo ano da guerra, uma praga irrompeu dentro dos muros. Em poucos meses, a doença matou mais de 1/3 da população, incluindo o próprio Péricles. Sem a sua liderança, a prudência desapareceu. A democracia tornou-se errática, oscilando entre a audácia e o desespero. Nos anos seguintes, a guerra tornou-se um conflito interminável de cercos, alianças e traições. Atenas sofreu derrotas e vitórias alternadas, em 421 a.C. Uma trégua conhecida como Paz de Nícias foi assinada, mas durou apenas alguns anos.
A ambição ateniense renasceu sob o comando de Alcibíades, um jovem carismático e discípulo de Sócrates, que convenceu a Assembleia a lançar uma expedição monumental contra Siracusa, na Sicília. Prometeu riquezas e domínio sobre o Ocidente, mas foi um desastre absoluto. A expedição à Sicília entre 415 e 413 a.C. foi a maior catástrofe de Atenas. Mais de 200 navios e 40.000 homens partiram para Siracusa. Quase nenhum voltou. O exército foi aniquilado, os generais capturados e milhares de soldados acabaram escravizados em pedreiras sicilianas. Atenas perdeu a sua frota, o seu exército e a sua confiança. A partir daí, a sua queda foi inevitável. Esparta, apoiada pelo ouro do Império Persa, ironicamente o inimigo que anteriormente haviam lutado juntos, reconstruiu sua marinha e bloqueou o acesso ao Pireu. Em 411 a.C., uma revolução oligárquica derrubou temporariamente a democracia ateniense, embora tenha sido restaurada pouco depois graças aos soldados na frente. A guerra tornou-se mais cruel e desesperada. Incêndios, execuções, saques e traições multiplicaram-se por toda a Grécia. A polis menor foi arrasada, os campos abandonados, os templos profanados. O ideal helênico da razão e do equilíbrio dissolveu-se sob o peso da violência. Em 404 a.C., após mais de 27 anos de guerra, Atenas estava exausta. Sem frota, sem aliados e sem comida, rendeu-se. Os espartanos entraram triunfantes na cidade e derrubaram as longas muralhas, símbolo do seu poder. A democracia foi abolida e substituída por um governo de oligarcas conhecido como os 30 Tiranos, imposto por Esparta. Durante meses, Atenas viveu sob terror. Execuções, exílios e confiscos marcaram a derrota da liberdade. No entanto, a vitória de Esparta foi pírrica. Toda a Grécia tinha sido arruinada. Colheitas destruídas, comércio paralisado, cidades despovoadas. A hegemonia espartana, baseada no poder militar, não trouxe a paz, mas um governo frágil. Os outros poleis, cansados do jugo lacedemônico, logo começaram a se rebelar. A guerra tinha rompido mais do que muros, tinha destruído o ideal da unidade helênica. No meio da desolação, Sócrates, o filósofo que tinha visto a ascensão e queda da sua cidade, foi acusado de corromper a juventude e condenado à morte em 399 a.C. A sua execução simbolizou o fim de uma era. Com ele morreu a voz do diálogo, do livre pensamento e da crítica racional. Atenas perdera a guerra e, com ela, a sua alma. Os anos seguintes foram um labirinto de alianças mutáveis. Tebas desafiou Esparta, Corinto pegou em armas e a Pérsia, sempre presente nas sombras, aproveitou as divisões para impor a sua influência. Nenhuma polis conseguiria dominar as outras de forma duradoura. O mundo grego, fragmentado e enfraquecido, estava exposto a novas potências que o aguardavam no norte. A Guerra do Peloponeso não destruiu apenas cidades, destruiu uma ideia. A democracia ateniense, a disciplina espartana e a fraternidade helênica foram consumidas no fogo de uma guerra entre irmãos. Alexandre, o Grande, o conquistador do mundo. No norte da Grécia, além do Monte Olimpo, existia um reino que durante séculos fora olhado com desdém pela polis meridional, a Macedônia. Considerada bárbara pelos atenienses e espartanos, era uma terra de montanhas, pastores e guerreiros. Mas no século IV a.C., sob o gênio político e militar de Filipe II, a Macedônia tornou-se a potência mais formidável do mundo helênico. Seu exército disciplinado, cavalaria pesada e estratégia diplomática fizeram dela a força dominante na Grécia. E desse reino, no ano 356 a.C., nasceria um homem destinado a mudar o curso da história. Alexandre, filho de Filipe e Olímpia do Épiro, mais tarde conhecido como Alexandre o Grande. Desde a infância, Alexandre foi educado para a glória. Sua mãe incutiu-lhe a crença de que ele era descendente de Aquiles. Seu pai, a ambição de unificar os gregos sob um único comando. E seu professor era ninguém menos que Aristóteles, que o instruiu em filosofia, ciência e política. Dessa educação emergiu um jovem com uma mente brilhante, um espírito indomável e uma vontade quase divina. Amava a poesia de Homero, admirava a razão de seu mestre e sonhava em conquistar o mundo conhecido. Quando Filipe foi assassinado em 336 a.C., Alexandre tinha apenas 20 anos de idade.
Ele herdou um reino poderoso, mas cercado por inimigos. A polis grega, acreditando que um menino não poderia manter o controle, rebelou-se. Numa demonstração de ousadia e velocidade, Alexandre marchou para o sul, tomou Tebas à força e arrasou-a até ao chão. A sua brutalidade era uma mensagem. A Grécia estava unida sob a sua autoridade, e qualquer um que desafiasse o seu poder seria destruído. Atenas, apavorada, submeteu-se sem resistência. Com a Liga de Corinto, Alexandre proclamou-se comandante supremo dos gregos para realizar o sonho de seu pai: a conquista do Império Persa. Na primavera de 334 a.C., atravessou o Helesponto com um exército de 40.000 homens. Antes de pôr os pés na Ásia, ele jogou uma lança em direção à costa e declarou que estava tomando o continente como um presente dos deuses. Na praia, visitou o túmulo de Aquiles e ofereceu sacrifícios ao herói que sempre admirou. Estava a iniciar uma campanha que o levaria mais longe do que qualquer outro general da história. O primeiro confronto aconteceu no rio Grânicos, na Ásia Menor. Os persas esperavam-no com uma grande força, mas Alexandre atacou-os imediatamente, atravessando o rio sob uma chuva de flechas. A sua cavalaria, os companheiros macedônios, romperam as linhas inimigas e obtiveram uma vitória relâmpago. Essa batalha demonstrou o seu estilo, velocidade, audácia e fé absoluta no seu destino. Depois de libertar as cidades gregas da Ásia Menor, Alexandre marchou para o coração do império. No ano 333 a.C., enfrentou o rei Dário III na Batalha de Iso, na Cilícia. Os persas, muito mais numerosos, ocupavam um terreno estreito entre as montanhas e o mar. Alexandre, à frente de sua cavalaria, atacou diretamente o centro do exército inimigo. Dário, apavorado, fugiu do campo de batalha, deixando para trás sua família e seu tesouro. O triunfo na Iso consolidou o mito de um general invencível. De lá, Alexandre avançou em direção à Fenícia. As cidades costeiras renderam-se umas atrás das outras, com exceção de Tiro, que resistiu durante 7 meses. Alexandre ordenou que fosse construída uma barragem sobre o mar para a tomar de assalto. Quando a cidade caiu, seus habitantes foram executados ou vendidos como escravos. Era a demonstração de que nada poderia detê-lo. Em seguida, marchou para o Egito, onde foi recebido como libertador. Em Mênfis, os sacerdotes coroaram-no como faraó e proclamaram-no filho do deus Amon. No deserto de Siwa, o oráculo confirmou sua origem divina. Alexandre já não se via apenas como um rei. Acreditava ser escolhido pelos deuses para governar o mundo. Do Egito partiu para o coração da Ásia. Em 331 a.C., no século I a.C., a batalha decisiva foi travada nas planícies de Galgamela. Dário montou um exército gigantesco, com carros de guerra e elefantes, em um terreno preparado para sua vantagem. Alexandre, em menor número, executou uma manobra brilhante. Fingiu um ataque pelo flanco e abriu uma brecha no centro inimigo. Cavalgando para a frente, ele avançou diretamente em direção ao rei persa, que mais uma vez fugiu. A vitória foi total. Babilônia, Susa e Persépolis caíram sem resistência. No palácio de Persépolis, Alexandre contemplou os tesouros de um império milenar e, segundo a tradição, permitiu que a cidade fosse incendiada como vingança pela destruição de Atenas por Xerxes. Com a queda da Pérsia, Alexandre tornou-se senhor do mundo conhecido, mas a sua ambição não conhecia limites. Ele continuou para o leste, através dos desertos do Irã e das montanhas do Hindu-Kush. Em Bactria e Sogdiana, regiões que hoje correspondem ao Afeganistão e à Ásia Central, enfrentou uma feroz resistência. Ele fundou mais de 70 cidades que levavam seu nome, sendo a mais famosa Alexandria, no Egito, e estabeleceu colônias que misturavam soldados gregos com populações locais. Ele acreditava que a fusão do Oriente e do Ocidente era o caminho para a unidade universal. Para cimentar esta união, casou-se com Roxana, filha de um nobre bactriano, no ano 327 a.C. Em 400 a.C., atravessou o rio Indo e entrou na Índia, onde enfrentou o rei Porus na Batalha de Hidaspes. Apesar do uso de elefantes de guerra, Alexandre venceu novamente, mas os seus soldados, exaustos de anos de campanha, recusaram-se a seguir em frente. No rio Rífases, o exército parou. Alexandre, furioso e desapontado, concordou em voltar. Regressou à Babilônia, onde planeou novas expedições. À Arábia, talvez ao Mediterrâneo Ocidental.
No entanto, seu corpo não aguentava mais a fadiga. No verão de 323 a.C., Alexandre adoeceu após um banquete na Babilônia. Em poucos dias, a febre consumiu-o. De acordo com as crônicas, quando os generais lhe perguntaram a quem ele daria seu império, Magno respondeu: o mais forte. Alexandre, o Grande, morreu aos 32 anos, sem um herdeiro legítimo, deixando para trás um império que se estendia da Grécia ao Punjab. A sua morte foi o início do caos. Os generais que o acompanharam, os Diadoque, disputaram o poder, dividindo o império em reinos independentes. Ptolomeu no Egito, Seleuco na Ásia, Cassandro na Macedônia e Lisímaco na Trácia. Mas mesmo que o seu império se fragmentasse, o mundo nunca mais seria o mesmo. Por onde passou, Alexandre fundou cidades, difundiu a língua grega, a arte, a ciência e a filosofia. A cultura helênica fundiu-se com a cultura oriental, dando origem a uma nova era, o helenismo. Para os gregos, Alexandre era mais do que um conquistador. Ele era a personificação do ideal heróico, o último dos filhos de Aquiles, um homem que desafiava os limites humanos. Sua vida combinava a ambição do guerreiro com a visão do filósofo. Para alguns, ele era um tirano. Para outros, um deus. A verdade é que o seu legado transformou o mundo antigo. Nos séculos que se seguiram, os romanos o reverenciariam como um modelo de grandeza, e sua figura inspiraria imperadores e aventureiros por milênios. Grécia helenística, o legado dos Diadoque. Quando Alexandre o Grande morreu na Babilônia em 323 a.C., seu corpo ainda não havia esfriado e o maior império da história já estava se despedaçando. Não havia herdeiro legítimo, apenas um nascituro e um irmão incapaz de governar. Seu exército, acostumado a seguir a vontade de um único homem, de repente se viu sem guia. 13 anos conquistas estavam desmoronando, e o sonho de um mundo unificado sob a cultura grega tornou-se um campo de batalha. Os generais que haviam participado de sua glória tornaram-se inimigos. Eles seriam conhecidos como os Diadoque, os sucessores. A primeira disputa foi sobre o corpo do conquistador. Segundo a tradição, Ptolomeu, um dos seus generais mais próximos, roubou o caixão a caminho da Macedônia e levou-o para o Egito. Ali, em Alexandria, Alexandre descansaria para sempre, envolto em ouro e cristal, tornando-se um símbolo de grandeza perdida. Enquanto isso, seus antigos companheiros dividiam os restos de seu império. O general Pérdiccas tentou manter a unidade, mas foi morto em uma revolta. Então começou um longo período de guerras entre os Diadoque, que duraria mais de 4 décadas. Desse caos surgiram 3 grandes reinos: a dinastia ptolemaica no Egito, fundada por Ptolomeu, o Império Seleucida, criado por Seleuco na Ásia, e Antígone da Macedônia, herdeira da terra natal de Alexandre. Cada um desses reinos manteve a língua, a administração e cultura gregas, mas as misturou com as tradições orientais, criando um novo mundo, o helenismo. O reinado de Ptolomeu I Soter foi o mais estável e brilhante. De Alexandria, a cidade fundada por Alexandre na foz do Nilo, ele governou um império rico em agricultura, comércio e conhecimento. Ptolomeu compreendeu que a verdadeira herança do seu antigo rei não era a guerra, mas a cultura. Ele ordenou a construção do Museu de Alexandria, uma instituição dedicada à pesquisa e sabedoria, e da biblioteca, que veio a coletar centenas de milhares de pergaminhos de papiro de todo o mundo antigo. Matemáticos como Euclides, astrônomos como Aristarco de Samos, que propôs que a Terra girava em torno do Sol, e poetas como Calímaco e Teócrito trabalharam lá. Alexandria tornou-se o coração intelectual do Mediterrâneo, o lugar onde o pensamento grego se fundiu com a ciência egípcia e babilônica. Mais a leste, Seleuco I Nicator estabeleceu seu poder sobre as vastas terras da Ásia, da Síria à Índia. O seu império, o Seleucida, era o mais extenso e difícil de governar. Ele fundou inúmeras cidades, muitas chamadas Antioquia, em homenagem a seu pai, que funcionavam como centros administrativos e comerciais. Falavam grego, adoravam os deuses do Olimpo e construíam templos com colunas dóricas ao lado de ziguratos e palácios orientais. Os Seleucidas tentaram manter a unidade através da política e do casamento, mas seu território era tão diverso que a rebelião era constante. Com o tempo, a Babilônia, a Pérsia e as satrapias orientais recuperaram sua independência.
Na Macedônia e na Grécia, a família de Antígono, o Olho Único, e seu filho Demétrios Poliorcetes conseguiram manter o controle. Seu poder, no entanto, nunca foi absoluto. A polis grega continuou a existir, embora sob influência macedônia. Atenas, já não no seu esplendor clássico, continuou a ser um centro cultural, e novas correntes filosóficas floresceram nas suas escolas. O estoicismo de Zenão de Cício, que pregava a serenidade face ao destino, e o epicurismo, fundado por Epicuro, que ensinava a procurar a felicidade através da moderação e da amizade. Era um tempo menos heróico, mas mais humano. O pensamento tinha mudado da ágora para a alma. A expansão helenística não foi apenas política, mas também cultural e econômica. O grego tornou-se a língua franca do Egito, a Báctria. Os artistas começaram a retratar rostos mais realistas, com emoções e movimento. As esculturas já não idealizavam heróis imóveis, mas homens e mulheres com gestos de dor, desejo ou ternura. As cidades estavam repletas de teatros, ginásios e templos dedicados aos deuses gregos, mas também a divindades orientais reinterpretadas com formas helênicas. O mundo tornou-se cosmopolita. O comércio floresceu como nunca antes. De Alexandria, navios carregados de trigo, papiro, vinho e perfumes partiram para os portos do Mediterrâneo. Na Ásia, as rotas terrestres ligavam Antioquia à Índia e à China. Os comerciantes gregos introduziram moedas, sistemas de pesos e medidas e técnicas de construção. As caravanas carregavam seda, especiarias e pedras preciosas, enquanto as ideias viajavam junto com mercadorias. O helenismo foi, em essência, a primeira tentativa de globalização cultural na história. Mas, sob essa aparência de esplendor, as tensões políticas persistiram. Os reinos helenísticos eram monarquias absolutas, governadas por reis que se proclamavam herdeiros de Alexandre e, em alguns casos, semideuses. A liberdade da antiga polis desapareceu. As guerras entre as dinastias eram constantes e as populações sofriam com impostos e recrutamentos. O ideal grego de cidadania deu lugar à obediência cortês. A grandeza helênica havia sido transferida do cidadão para o soberano. Mesmo assim, a fusão entre Oriente e Ocidente produziu uma síntese cultural sem precedentes. No Egito, os deuses gregos eram identificados com os egípcios, Zeus com Amon, Afrodite com Ísis. Na Ásia, a arte grega influenciou os templos budistas da Índia e deu origem ao estilo greco-budista de Gandhara, onde Buda foi retratado com características helênicas. Nas ciências, os astrônomos helenísticos mediram a circunferência da Terra, calcularam distâncias solares e desenharam os primeiros mapas precisos do mundo, durante os séculos III e II a.C. No século I a.C., o helenismo atingiu seu esplendor máximo. Mas, à sombra desta grandeza, cresceu um novo poder que em breve reivindicaria o seu lugar na história: Roma. No início, os romanos admiravam a cultura grega, copiavam sua arte, arquitetura e filosofia. No entanto, por trás dessa admiração estava escondida a ambição. À medida que os reinos helenísticos eram enfraquecidos por guerras internas, Roma avançava. Em 168 a.C., em 400 a.C., a Batalha de Pídna selou o destino da Macedônia. O exército romano derrotou o rei Perseu, e a Grécia ficou sob controle romano. Alguns anos mais tarde, o Império Seleucida foi desmembrado, e o Egito, embora nominalmente independente, tornou-se um protetorado romano. Com a chegada das legiões, o mundo helênico perdeu a sua independência política, mas o seu espírito sobreviveu. A língua grega continuou a ser a do conhecimento, da ciência e da diplomacia. Os romanos adotaram os deuses do Olimpo, traduziram Homero e estudaram Aristóteles. As cidades fundadas por Alexandre continuaram a prosperar, e Alexandria, com sua biblioteca e museu, permaneceu o farol do conhecimento até sua destruição séculos depois. O legado filosófico. Sócrates, Platão e Aristóteles entre os séculos V e IV a.C. Enquanto Atenas vivia os seus dias de esplendor político e artístico, uma nova força começou a transformar a história da Grécia: o pensamento filosófico. Até então, os gregos procuravam explicar o mundo através dos mitos e da vontade dos deuses. Mas nas ruas da Ágora, entre templos e escolas, surgiu uma revolução silenciosa. O desejo de compreender o universo não pela fé, mas pela razão.
Os filósofos, literalmente amigos do conhecimento, transformaram a curiosidade em ciência e a reflexão em virtude. Entre todos eles, 3 nomes definiram a base da civilização ocidental: Sócrates, Platão e Aristóteles. A figura de Sócrates foi o ponto de viragem entre o mito e a razão. Não escreveu livros nem fundou uma escola, mas mudou a forma como os homens pensavam sobre si mesmos. Nasceu em Atenas, filho de um escultor e de uma parteira, e viveu como um cidadão comum. Durante as guerras do Peloponeso serviu como hoplita, mostrando coragem e disciplina. Mas a sua verdadeira batalha foi intelectual. Andando pelas praças e mercados, questionou todos que conheceu: políticos, poetas, artesãos, jovens. Seu método, baseado em perguntas e respostas, ficou conhecido como maiêutica, a arte de dar à luz ideias. Ele acreditava que a verdade não deveria ser ensinada, mas descoberta através do diálogo. Sócrates rejeitou a sabedoria vazia dos sofistas, que foram pagos para ensinar retórica e persuasão. Para ele, o conhecimento não deve servir para dominar, mas para viver com justiça. Ele ensinou que o mal vinha da ignorância e que a virtude era o conhecimento. Sua insistência em questionar costumes, leis e religião o tornou inimigo. Numa Atenas exausta depois da guerra, a sua figura tornou-se desconfortável. Um homem que desafiava a tradição, que dizia que o verdadeiro dever do cidadão era pensar. Em 399 a.C., foi acusado de corromper a juventude e a impiedade. Em seu julgamento, assumido por seu discípulo Platão, Sócrates defendeu-se sem se retratar. Preferiu morrer a desistir da busca da verdade. Bebia cicuta rodeado pelos seus alunos e tornou-se um símbolo de integridade intelectual, um homem que preferia a morte a trair a sua consciência. De sua morte nasceu uma das escolas mais duradouras da história, a Academia de Platão. Platão, que pertencia a uma família nobre, tinha testemunhado a instabilidade política de Atenas e a injustiça cometida contra o seu senhor. Deste trauma surgiu a sua visão do mundo, uma separação entre o mundo sensível, que ele considerava mutável e imperfeito, e o mundo das ideias, que deveria ser eterno e verdadeiro. Segundo Platão, tudo o que vemos nada mais é do que uma sombra de uma realidade superior. No seu diálogo mais famoso, A República, imaginou uma sociedade governada por filósofos, os únicos capazes de compreender o bem e a justiça. Platão considerava a educação como o caminho para a virtude. Em seu famoso Mito da Caverna, ele descreveu os homens acorrentados que só veem sombras em uma parede e acreditam que isso é realidade. O filósofo, quando se liberta, acende a luz e contempla o mundo verdadeiro, mas quando volta para libertar os outros, é incompreendido e rejeitado. A metáfora representava não apenas o dever do sábio, mas o destino de todo pensador que desafia a ignorância coletiva. A sua influência estendeu-se muito para além do seu tempo. Fundou a Academia em Atenas, considerada a primeira instituição de ensino superior do mundo ocidental. Lá, ele reuniu matemáticos, astrônomos e filósofos para discutir a natureza da alma, o cosmos e o conhecimento. Platão uniu a razão com a espiritualidade, o pensamento abstrato com a ética. A sua obra, escrita sob a forma de diálogos, preservou a voz de Sócrates e preparou o terreno para a mente mais sistemática da antiguidade, Aristóteles. Aristóteles, nascido em Estagira, no norte da Grécia, veio para Atenas ainda jovem e estudou durante 20 anos na Academia de Platão. Embora admirasse seu mestre, ele se afastou dele em pontos essenciais. Ele rejeitou a ideia de um mundo de ideias, separado do real. Para Aristóteles, a realidade estava aqui nas coisas concretas que deviam ser observadas e analisadas. Com ele nasceu o pensamento empírico, conhecimento baseado na experiência. Ele classificou tudo o que existia: plantas, animais, emoções, formas de governo. Criou a lógica formal, a base do raciocínio científico. Onde Platão tinha olhado para o céu, Aristóteles olhou para a terra. Após a morte de Platão, fundou a sua própria escola, o Liceu, onde ensinava a caminhar com os seus discípulos nos jardins, daí o nome Peripatéticos. A sua curiosidade não conhecia limites. Estudou astronomia, biologia, física, política e arte. Ele considerava que a felicidade humana dependia do cumprimento da virtude e do equilíbrio. Os mesotas, um termo que procurava representar o meio certo entre extremos. Seu pensamento ia da moral à metafísica, da teoria da alma à retórica.
Em 343 a.C., Aristóteles foi chamado à Macedônia para ensinar um jovem príncipe, Alexandre, filho de Filipe II. Durante vários anos ensinou-lhe história, ética e filosofia, incutindo-lhe o amor pela cultura grega. Quando Alexandre partiu para a conquista do mundo, levou consigo a influência do seu mestre, a ideia de que a razão e o conhecimento eram tão poderosos como a espada. A obra de Aristóteles marcou o início da ciência como disciplina racional. Suas observações sobre anatomia, física e lógica seriam estudadas por 2 milênios. Para os medievais, o seu pensamento era a base do conhecimento. Para o Renascimento, a porta para o conhecimento moderno. Sua visão do cosmos, composto por uma terra imóvel cercada por esferas celestes, dominou o pensamento ocidental até Copérnico. Mesmo a sua noção de virtude como hábito ainda está viva na ética contemporânea. A herança de Sócrates, Platão e Aristóteles transcendeu a Grécia. Todos os três criaram um sistema de pensamento que moldou a civilização ocidental. O dever moral do indivíduo, a busca racional da verdade e a organização lógica do conhecimento. Com a queda dos impérios, as suas ideias sobreviveram em manuscritos copiados em Alexandria, em bibliotecas romanas e mais tarde em mosteiros medievais. O seu legado foi mais poderoso do que qualquer exército. A convicção de que o homem pode compreender o mundo com a sua mente e de que a justiça, a virtude e a sabedoria são os pilares de todas as sociedades. Na ágora silenciosa onde Sócrates foi condenado, nas paredes em ruínas da academia e nas ruínas do liceu cobertas pelo pó do tempo, ainda ressoa o eco dessa revolução intelectual. A Grécia perdera a sua independência, mas conquistara algo que nenhum império lhe podia tirar: o pensamento.